Tudo bem, pessoal? A gente se conhece pela internet, né? Nos vemos virtualmente, mas vocês não conhecem exatamente quem eu sou. Eu resolvi usar esse espaço para falar um pouquinho sobre quem eu sou. Vocês puderem me conhecer, né? A gente poder contar um pouquinho a história um do outro. Quem sabe, se vocês quiserem contar um pouco da sua história, a gente faz essa troca, tá certo? Eu nasci há exatos 35 anos no município de Concórdia, no oeste do estado, numa casinha de madeira, onde nem energia elétrica tinha. A minha mãe utilizava aqueles lampião feito com querosene, né? Colocava dentro de uma garrafinha e fazia uma luz com aquilo. Eu nasci de parteira, minha mãe me teve em casa, com auxílio de uma parteira, Dona Mini Clema. E nasci num dia de manhã, 6 horas da manhã, bem frio, em agosto, né? Naquela localidade, Linha Caravaggio. A minha mãe foi uma pessoa que é para mim uma referência de luta, né? De luta e capacidade de superar os desafios. Ela, assim como muitas mães no Brasil, passou por inúmeras dificuldades para criar os filhos. Ela ficou sozinha. Com 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai foi embora e ela ficou tendo que cuidar dos filhos, eu e mais outro. E ela tinha outras 2 filhas que ela doou, né, para poder proteger. E ficou com a responsabilidade de ter que criar sozinhos, de ter que cuidar da casa e cuidar dos filhos. Ela trabalhava na roça, então às vezes capinava a beira de estrada em troca de um pacote de farinha. Às vezes roçava um mato para ganhar um pouquinho de comida, né? Eu me lembro que ela contava que os vizinhos ajudavam, davam farinha de milho para ela, ela torrava e nos dava com um café para poder dar o mínimo de condições da gente se alimentar. Então foi um momento bastante difícil que ela passou, que a gente passou também, né? Mas serve de aprendizado para a gente ver um mundo cada vez com um olhar diferente, que a gente precisa fazer com que as pessoas que vivem hoje, que as crianças que vivem hoje não passem pelas mesmas dificuldades que eu passei e também que mães como a minha mãe não sofram aquilo que ela sofreu, mas que infelizmente a gente vê acontecendo isso ainda, né? Então ela lá no interior, sozinha, fazia toda essa função de cuidar dos filhos, de trabalhar para sustentar a gente. Eu iniciei na escola com 7 para 8 anos, comecei o ensino fundamental, então tive um pequeno atraso ali para poder começar a aprender a ler e escrever, mas foram anos bem interessantes porque eu comecei a conviver com outras crianças também, né, porque no interior isso tudo é mais afastado. Me lembro que havia situações muito interessantes quando a gente chegava no horário do recreio, a gente chamava lá, que a professora Iraci nos dava um pouquinho de Nescau, de chocolate, né? A gente botava no pote, misturava com água e comia aquela papinha, porque era um momento que nós tínhamos alguma coisa de doce, de diferente do que nós tínhamos em casa para comer. Era um momento que era muito esperado por nós lá na escola. Eu tive durante a infância várias situações e até muitas delas mostram o quanto que uma criança se arrisca, né? Porque a gente às vezes deixa uma criança meio sozinha e as crianças fazem umas loucuras. Eu tive 3 eventos de quase morte. Uma vez foi pescando no rio. Eu já era um pouquinho maior, né? Devia ter, sei lá, uns 10 anos por aí. Eu atravessava, no meio do rio tinha uma parte de terra e uma árvore que levava até o meio desse rio. Eu passava por cima da árvore e ficava lá no meio pescando. Aí eu tava pescando, de repente eu ouvi um barulho, assim, um ruído forte. Disse, o que pode ser isso, né? Aí peguei, vou sair daqui, peguei a linha de anzol rapidinho correndo, saí, atravessei aquela árvore, quando cheguei do outro lado, passou uma enxurrada, quase me levou. A outra vez, um amigo meu mandou segurar na cerca elétrica, lá tinha aquelas cercas elétricas bem forte até, nos aparelho azul, aí quem é mais do interior sabe qual é. E o amigo meu mandou eu segurar, eu era tolo, né? Fui lá e segurei com as 2 mãos. Aí fiquei grudado, o pessoal viu que eu estava berrando, começaram a gritar, o Jarbas está na cerca, não sei o quê. E aí desligaram o aparelho de cerca e eu consegui me soltar. A outra situação foi quando eu era menor, nós tínhamos eu e um amigo meu brincando com um carrinho na beira do rio. Minha mãe trabalhando na terra do seu Andrione, que era pai da minha professora.
E aí eu ia lá na beira do rio, de repente o carrinho dele caiu na água, eu disse, não, deixa que eu pego. Aí eu fui pegar, só que eu não sabia nadar, então quase morri. Um dia antes, uma semana antes, eu não me lembro direito, meu irmão me ensinou que se eu entrasse na água e começasse a afundar era para mim trancar o nariz. E eu fiz isso, então quando eu baixava eu trancava o nariz, quando eu saía fora eu respirava, que eu me lembro alguma coisa assim. Depois o senhor me resgatou da água e eu consegui sair. E aí, basicamente, a infância foi nessa linha, assim, lá no interior, né? Bastante dificuldades, alguns eventos que marcaram, né? E uma coisa que me marcou muito sempre foi a forma como a mãe educou a gente, né? Porque ela falava que podia fumar, por exemplo, mas não queria que ninguém bebesse, porque ela teve muitas experiências ruins com o meu pai que bebia, com os companheiros que ela teve antes, que ela sofreu por conta da bebida, e sempre nos ensinou que a gente fosse muito, muito reto na vida, que podia ser pobre, mas tinha que ser honesto. São coisas que a gente vai levando para a vida, porque a gente via que ela não tinha noção, por não ser alfabetizado, né? Não tinha noção de muita coisa do funcionamento do mundo, mas tinha valores já com ela, desde que herdou dos pais dela, que eram valores de uma pessoa reta, de uma pessoa que seguisse as coisas de uma maneira muito íntegra, né? E isso tudo me marcou bastante na minha infância, e eu tive a minha mãe até o início de 2019, ela faleceu com câncer, mas deixou pra gente um legado de que uma pessoa tem que lutar enquanto pode, né? Uma pessoa tem que arcar com os seus compromissos, e ela fez isso durante a vida inteira. Ela teve ao todo 6 filhos e durante todos esses anos, sempre que pôde, fez tudo o que pôde fazer para cuidar da gente. Eu lembro que ela ia para Concórdia, que era na cidade, a gente morava no interior, ela comprava lá um pastel, ela trazia metade do pastel para dividir com a gente, porque não conseguia, segundo ela, comer sem dividir com os filhos. Então, a minha infância foi um misto de alegrias e tristezas. Eu imagino que é a infância de muitas pessoas, mas foi um bom momento que eu vivi e felizmente estou aqui para contar. Tá certo, pessoal?